Estamos na 91ª posição mundial em atração de talentos estrangeiros. E o curioso é que, ao mesmo tempo, somos um dos países do mundo com mais trabalhadores contratados remotamente por empresas internacionais. Os dados são muito incômodos. 91ª posição em atração de talentos, atrás de Ruanda, do Panamá e de vários vizinhos latino-americanos. No índice global de inovação, a gente ocupa a posição número 52, atrás do Chile, do México. E no ranking de competitividade, a gente está na posição 58 entre 69 países. Somos o 7º país em escassez de talentos. A gente não atrai talentos estrangeiros e ainda tem um déficit interno. Por outro lado, a gente tem algumas ilhas de excelência, que são reconhecidas mundialmente. O ITA, a Politécnica da USP. São Paulo tem o 23º maior ecossistema de inovação mundial, com 63 parques tecnológicos. O nosso problema é que a gente fica restrito a nichos específicos. Nenhuma universidade brasileira rivaliza com o MIT, com o Stanford ou com Oxford. E um fenômeno muito relevante da emigração invisível coloca o Brasil em uma posição de destaque mundial em trabalhadores contratados remotamente por empresas internacionais. São Paulo está entre as cidades do planeta que mais tem contratações tech de empresas internacionais. Nossos melhores talentos, formados no ITA, na USP, na Unicamp, não precisam mais emigrar fisicamente. Eles permanecem no Brasil com custo de vida em reais, mas receberam em dólar ou em euro. Isso é bem preocupante. Nós somos bons o suficiente para trabalhar para o mundo, mas não conseguimos fazer o mundo trabalhar para a gente. A transformação é possível. Portugal, Singapura e Irlanda são exemplos de como reformas políticas visionárias podem transformar países em destinos globais para talentos tecnológicos e profissionais qualificados. Portugal acelerou a sua abertura para talentos internacionais desde 2022, criando os vistos D3 e Tech Visa, que facilitaram a entrada de profissionais altamente qualificados, especialmente em áreas de tecnologia, inovação e ciência. O país também implementou o visto para nômades digitais, atraindo milhares de profissionais que trabalham remotamente e estimulando o setor tech e posicionando Portugal como uma referência europeia em captação de talentos internacionais. Singapura tornou-se o 2º maior polo global de atração tech ao lançar iniciativas pioneiras como o OnePass, que é dedicado a profissionais globais de alta performance, com uma validade de 5 anos e ampla flexibilidade para múltiplos empregadores, além de programas como o TechPass e vistos específicos para áreas de escassez tecnológica. A Irlanda ampliou seus vistos Critical Skills Employment Permit e implementou vários incentivos fiscais ultra competitivos, estimulando o crescimento de Dublin como a principal base europeia para gigantes como Google, Meta e Microsoft. Esses exemplos mostram que reformas migratórias, desburocratização e um ambiente fiscal competitivo podem acelerar a transformação de países em polos de inovação e talento em escala global. Aqui no Brasil, a gente precisaria de uma desburocratização radical, uma revolução na educação, parcerias com universidades globais, vistos especiais para profissionais qualificados, uma tributação diferenciada para a inovação e transformar os nossos parques tecnológicos em zonas econômicas especiais com diferenciais tributários. Não é uma tarefa fácil e pode levar décadas. Mas enquanto a gente espera essas transformações no nosso país, brasileiros têm aproveitado essa oportunidade de serem contratados remotamente por multinacionais. E isso nos leva ao nosso quadro Casos de Finanças, onde a gente mostra estratégias financeiras práticas que geraram resultados reais. De R$4.000 para R$36.000 de renda mensal em apenas 5 anos. Parece papo de coach motivacional, mas é a história real do Carlos, um desenvolvedor aqui de São Paulo que descobriu qual é o melhor investimento de todos. Bem-vindos ao nosso quadro Casos de Finanças. Em 2020, o Carlos tinha 28 anos e ganhava R$4.000 por mês. Ele conseguia poupar R$800 por mês e tinha uma meta de se aposentar aos 50 anos. Para isso, ele tinha o objetivo de juntar R$3 milhões. Mesmo cortando gastos ao máximo, ele levaria 35 anos para atingir esse objetivo. Cortar gastos é importante, mas tem limites. Aumentar a receita não tem. E a estratégia do Carlos foi investir em si mesmo. O primeiro investimento que ele fez foi um curso avançado da Amazon Web Services, algumas certificações e um curso de inglês. Ele investiu R$7.500
e conseguiu uma promoção. O salário dele dobrou de 4 mil para 8 mil reais. Depois ele investiu 48 mil reais em um MBA, participou de 2 conferências internacionais e foi contratado por uma multinacional por 18 mil reais mensais. Mas o grande salto aconteceu quando ele investiu 27 mil em um curso online da Universidade de Stanford e fez uma mentoria com o executivo do Vale do Silício. Ele foi contratado por uma startup europeia por 6 mil euros mensais, trabalhando 100% remoto em São Paulo. O Carlos passou a receber 6 mil euros, algo em torno de 36 mil reais, mas ele manteve o seu custo de vida em reais. Com um gasto mensal total de 8 mil reais, ele passou a poupar 28 mil reais por mês, 78% da renda dele. Nesses últimos 5 anos, ele investiu 82.500 reais na sua formação e a sua renda anual passou para 432 mil reais, mais de 5 vezes o valor que ele investiu. E com relação ao seu plano para atingir a liberdade financeira, com 28 mil reais de poupança mensal, ele vai chegar aos 3 bilhões aproximadamente em 7 anos, aos 40 anos de idade. Ele antecipou a sua aposentadoria em 23 anos. A história do Carlos mostra que liberdade financeira não é sobre herança, sorte ou o timing perfeito do mercado. É sobre investir no único ativo que ninguém pode te tirar, o seu conhecimento e as suas habilidades. Infelizmente, hoje no Brasil, temos competência individual em um sistema nacional desfuncional. A transformação do país pode até vir, mas a oportunidade individual já está disponível hoje.